E a guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã entra hoje no 10º dia e já impacta o preço do petróleo, que passou a casa dos US$ 100, o equivalente a R$ 529, pela primeira vez em 4 anos. Aumento de mais de 50% desde o começo do conflito. Quem chega aqui no Hora News para analisar os impactos da guerra na economia global é o Roberto Troster, economista. Roberto, bom dia para você, 10º dia de conflito e a gente já vê os impactos em números. Bom, bom dia, Sônia. Bom, os impactos vão ser na veia. Por um lado, petróleo mais caro, gasolina mais cara, apesar que tem uma defasagem, quer dizer, a gasolina caiu de preço, o petróleo não foi totalmente repassado, a gasolina e o diesel, então a alta não deve ser tão alta, a alta não deve ser tão alta, né? Mas o que também tem um outro lado disso, é que como o Brasil é exportador líquido de petróleo mais caro significa mais divisas por barril de petróleo exportado, e mais ainda, como alguns países não vão receber petróleo do Irã, do Oriente Médio, vão aumentar a demanda por petróleo brasileiro. Então, nesse ponto, não é ruim. Quer dizer, petróleo mais caro, combustível mais caro aqui, mas balança comercial brasileira agradece. O segundo ponto que é ruim para o Brasil é que vai ser mais difícil de exportar. Como você tem algumas rotas do comércio exterior bloqueadas, especialmente o Estreito de Hormuz, então o que vai acontecer? Dificuldade de exportar para alguns desses países. E alguns desses países em guerra são importadores de alimentos, especialmente aqui no Brasil. Então o que vai acontecer? Talvez uma receita de exportações menores. Incerteza global, parte disso pode ir para o dólar, mas parte disso já está vindo para o Brasil. Você vê que a Bolsa batendo recordes sucessivos e o dólar caindo aqui dentro, são investidores saindo de outros lugares e vendo o Brasil como um porto seguro. Então, somando uma coisa com a outra, o que nós vamos ter? Então, um pouco mais de inflação. Se o Banco Central perceber que isso é um movimento transitório, quer dizer, fatores estruturais dizem que o petróleo está muito mais abaixo disso, vai começar a baixar juros na semana que vem, e talvez mais dólares entrando aqui significa boas perspectivas para os mercados de capitais e para um dólar mais barato. Ou seja, nesse momento, os impactos aqui para o Brasil ainda não são tão negativos. É isso, né, Roberto? É isso. Não é o cenário ideal, mas não é tão ruim assim não para nós. Agora, Roberto, na sua avaliação, a alta do petróleo, ela costuma anteceder crises econômicas. Você acha que esse movimento atual, ele pode desacelerar o crescimento global, aí expandindo um pouco mais a análise? Sim, a questão é o quanto que vai desacelerar. Como está circunscrito, por enquanto, o Oriente Médio, então não são tão relevantes. Quer dizer, a China continua crescendo, a Índia continua crescendo, Estados Unidos continua crescendo, e nós vamos continuar crescendo. Então, globalmente, não vai ser tão ruim. É mais o Oriente Médio que está sentindo impacto disso. E quais setores da economia tendem a sentir mais o impacto do aumento do petróleo, Roberto? Bom, primeiro o setor de transportes. Transportes, 15% do custo do setor de transportes são combustíveis. Sobe o custo dos combustíveis, sobe o custo do transporte, e aí sobe o custo, e isso pode se propagar a tudo que é transportado, especialmente alimentos, esse tipo de coisa. O setor exportador de alimentos também vai sentir impacto, porque vai ter dificuldades de exportar para alguns países. O Oriente Médio é um grande comprador de alimentos brasileiros. Então, esse setor vai sentir um pouco. Mas, por outro lado, quer dizer, como o resto do mundo está mais inseguro,
Brasil, um porto seguro, por exemplo, para mais turismo agora. Então, é razoável supor que muito turismo que ia para o Oriente Médio também venha para o Brasil. Então, vai ter um impacto, sim, mas não é um impacto tão forte assim. Falando do preço do petróleo e da escalada do conflito, qual a expectativa dessa oscilação de preço para os próximos dias, Roberto? A expectativa é que ele comece a cair, quer dizer, primeiro, quem para de produzir está tirando dinheiro, queimando dinheiro, o que não é racional. Então, vão tentar, de alguma maneira, acomodar isso rapidamente. A gente já viu situações assim parecidas no passado, então, razoável é que o petróleo esteja nesse pico 1 ou 2 semanas, depois comece a cair e volte ao patamar de 60, 70 dólares o barril. E as bolsas, como estão reagindo nesta segunda-feira ao conflito, Roberto, num cenário mais global? No primeiro momento, você tem um susto, né? Que dizem que não tem nada mais covarde que o dinheiro. Então, as bolsas reagem negativamente, mas tem um movimento chamado overshooting, ou a ultrapassagem, que se reagem demais. Então, você deve ter uma reversão à média novamente. Roberto Trosser, economista, muito obrigada por sua análise. Conto com você em outros momentos aqui no Hora News para a gente falar das repercussões econômicas desse conflito no Oriente Médio. Obrigada, Roberto. Valeu, Sônia. Boa semana. Boa semana para você também.